O processo de demarcação da terra indígena Jaraguá é um processo que tem corrido de uma forma muito lenta e essa demora toda tem feito a nossa situação cada vez ficar mais difícil e algumas coisas a gente precisou tomar algumas atitudes com relação a essa omissão por parte do governo, né? O processo demarcatório, ele começa a ser de uma forma mais respeitosa a partir da Constituição de 88. Então é a partir da Constituição de 88 que se garante a demarcação de um território que seja apropriado para que os povos indígenas mantessem a sua cultura, a sua identidade. Hoje no Brasil, a gente entendeu como que funciona o governo, o Estado brasileiro, poder executivo, judiciário e legislativo. E a gente percebeu que não tem nenhum desses três poderes que contribuem de alguma forma para que os povos indígenas continuem existindo nesse país. É uma situação muito triste da gente comunicar todas as lutas que a gente vem enfrentando diante dos três poderes que se unem para acabar com a existência dos povos indígenas nesse país. Hoje nós temos, dentro do Poder Legislativo, projetos de emenda constitucional que visam modificar a Constituição Federal Brasileira, o artigo 231, que querem transferir o processo demarcatório para o Congresso Nacional. Hoje, dentro do Congresso Nacional, tem mais de 50% de deputados federais que são da bancada ruralista, que são pessoas que estão ligadas diretamente ao agronegócio, à especulação de todas as áreas indígenas, para que sejam utilizadas como área de exploração dos recursos naturais. E a degradação também do meio ambiente. Como o Tupã falou, para o Estado brasileiro nós somos um impedimento para esse progresso. Mas os povos indígenas não são contra esse progresso. Nós somos contra a extinção da mata, da fauna, da flora, do que a gente precisa para sobreviver. Essa visão de que o Guarani não se sente o dono dessa terra, é verdade. A gente não se sente dono, porque pra gente é um território sagrado. É uma mãe, a terra é mãe pra gente. A gente não vai vender a nossa mãe, a gente não vai destruir a nossa mãe, a gente vai cuidar da nossa terra. Então, por um lado, essa bancada ruralista dentro do Congresso Nacional vem se articulando para criar esse projeto de emenda constitucional, que é a PEC 215, projeto de emenda constitucional que visa a transferência da demarcação de terra do Executivo para o Legislativo. Dentro do Legislativo eles têm uma série de condições para que esse projeto de lei, ele comece a ser utilizado pela Justiça Brasileira, que no caso seria: uma delas é a volta da tutela, porque no artigo 232 está bem claro que os povos indígenas não são mais tutelados pelo Estado. Nós temos um direito originário de manter a nossa cultura, a nossa organização social, política e a nossa organização dentro das nossas comunidades e nossas aldeias. Isso não é respeitado, uma vez que os esbulhos de terra indígena aconteceram diretamente ligado à questão da tutela. Quando, com essa tutela, se removia comunidades indígenas e colocava em qualquer outro lugar, ou até mesmo era mascarado o genocídio e o etnocídio que foi cometido com relação aos povos indígenas dessa terra. Então hoje, nós sabemos o nosso direito. E o Estado não respeita a nossa forma tradicional de organização das nossas comunidades e do nosso território. Criando esse projeto de emenda constitucional, a transferência de demarcação para o Legislativo vai ser um retrocesso e o fim das demarcações de terra. O problema não é só o fim das demarcações de terra, dos mais de 400 processos que estão parados hoje. Terras que ainda nem começaram o estudo de relatórios de identificação dessas terras. Terras que já foram identificadas como terra indígena, que depende da assinatura da Presidente do Brasil e ela não assina. Terras que estão na mão do Ministro da Justiça e que ele não assina as portarias declaratórias, dando continuidade ao processo e ao grito das comunidades indígenas e lideranças que estão lutando para poder viver dentro das suas áreas. Esse processo de criação dessa PEC 215, transferindo para o Legislativo, vão ser os deputados ruralistas que vão demarcar as terras indígenas. Vão ser os deputados ruralistas que vão ratificar as demarcações que já foram feitas.
Ou seja, todo o nosso território originário, todo o direito originário dos povos indígenas vai ser extinto desse Estado. É isso que o governo brasileiro quer fazer. É essa articulação entre os três poderes. O Poder Judiciário, dentro do Supremo Tribunal Federal, quer colocar como condicionante as condicionantes da Raposa Serra do Sol. Uma delas é que as terras que foram retomadas depois de 88 não vão ser demarcadas nunca. Como se a gente, antes da década de 88, a gente tivesse falado para o Juruá: pode entrar na nossa terra que depois a gente volta um dia quando a gente quiser. Não conta sobre o processo durante o período da ditadura militar, como é que era feito os esburos de terra. O extermínio dos povos indígenas que viviam, por exemplo, na Amazônia. A fuga dos Guaranis lá do Rio Grande do Sul por causa das mortes, das injustiças, das atrocidades que era feita e que o governo mascara até hoje. Isso não é trazido a público, não é trazido dentro das universidades. Por exemplo, o relatório Figueiredo, que conta como os nossos antepassados morriam pela mão da Força Armada desse país. Como que era feito os esbulhos de terra, está tudo documentado, isso existe. Isso existe. E a bancada ruralista, ela quer transferir essa demarcação para o Legislativo. Só o relatório de identificação da terra indígena Jaraguá tem 2.000 páginas. Quando que um deputado ruralista vai ler um relatório de 2.000 páginas? Se nem a juíza do TRF leu esse relatório. Sabe por que ela não leu o relatório? Porque ela falou que estava mandando uma reintegração de posse para outra aldeia. Ela nem sabia o nome da nossa aldeia. Ela nem sabia o nome onde a gente ficava. Ela simplesmente do escritório assinou uma reintegração de posse. Quando ela veio falar comigo, ela falou: lá no Tenondeporã, a aldeia de vocês, infelizmente, eu vou tirar vocês de lá. Tenondeporã é uma aldeia que fica lá em Parelheiros. Ela nem sabia o nome da aldeia que ela estava tirando a comunidade que estava no seu território originário. Essa é a política do Poder Judiciário aqui nesse país. O Tribunal Regional Federal. O presidente do Tribunal Regional Federal falou para mim: se vocês existirem, morre polícia, morre índio, mas vocês vão sair. É assim que a gente é recebido. É isso que a gente ouve todo dia. A situação dentro do Legislativo é essa, é a transferência da demarcação. A volta da tutela seria: dentro das aldeias indígenas com a PEC 215, só vai entrar dentro da aldeia quem o Congresso Nacional deixar entrar dentro da aldeia. Se vocês querem apoiar a gente, vocês vão ter que passar pela aprovação do Congresso Nacional. São os deputados ruralistas que vai dizer quem vai trabalhar, quem pode fazer projeto com a comunidade, quem pode conversar com os índios, para onde a gente vai, com quem a gente conversa. É isso que está acontecendo. É por isso que nós estamos no meio dessa luta. E é isso que a sociedade brasileira não entende. Porque existe uma formação ideológica dentro da mente da sociedade brasileira de que o índio é o atraso, de que o índio não existe mais, de que não existe índio em São Paulo. E vocês estão vendo aqui um pedacinho do que sobrou da história dos povos indígenas. Um pedacinho da história do início, da formação desse continente, da ocupação humana dentro desse continente. Os povos originários dessa terra. No Poder Executivo, por um lado, que se diz de esquerda, a gente entende e sabe que não tem esquerda e direita quando se fala de povo indígena. Tanto para quem se diz de esquerda quanto se diz de direita, é tudo contra o povo indígena. Então é isso que acontece. Essa situação injusta e humilhante muitas vezes que a gente enfrenta. Porque o ano passado, quando essa PEC 215 ela foi votada no Congresso Nacional, prenderam 6 lideranças indígenas e humilharam a gente. Eles prenderam, pegaram meu cocar, tacaram no chão, pisaram, esmagaram meu cocar. E falaram: tira da cabeça dele, tira tudo. Cortaram com faca o nosso colar que a gente usava como proteção. Cortaram a vestimenta tradicional dos Tupinambá. Cortaram com faca. Chamaram a gente de tudo que não presta, um monte de nome. E falaram: tira, porque quando a mídia aparecer aqui vai ver que é índio. Pra eles não parecerem índios, esses vagabundos, esses bandidos, traficantes, chamaram a gente de tudo quanto foi nome. Jogaram spray de pimenta na nossa cara, enquanto a gente estava preso na viatura com algema. É isso que acontece. Não é só os 3 poderes. É a própria força militar. Isso é revoltante.
Porque nossas crianças que estão na aldeia não sabem dessa maldade do Juruá. A gente não gostaria de mostrar para eles essa realidade, a gente gostaria de mostrar só as coisas boas. Porque é assim que as nossas crianças vivem, sem ter conhecimento dessa maldade. Mas hoje a gente tem que mostrar, a gente mostra na pele. Quando volta com hematoma, a gente mostra na pele. Quando a gente fala e se emociona da nossa situação. Eu mesmo estou no meio dessa luta, porque eu sei que é aqui que as nossas crianças vão morar. Eu não quero que meus filhos vão morar na cidade, num prédio, eu não quero que eles fiquem morando lá fora. Eu quero que eles conheçam a nossa cultura. A gente não tem o direito. Então, o Itacupé está sofrendo essa reintegração de posse. Para nós, o direito da terra funciona assim, é um direito originário que a gente quer reivindicar dentro desse território, dentro desse estado. Mas por outro lado existe toda essa articulação. Dia 5 tem essa reunião com a PM. A PM vai dizer o dia que vai vir fazer a reintegração de posse. A gente não vai sair. A gente não quer sair dessa terra. Porque se a gente sair vai ser difícil a gente voltar. Eles vão construir muro, vão construir o condomínio que eles querem, vão canalizar a nascente. Essa situação que a gente vai enfrentar. Hoje, no rio que a gente tem lá, na aldeia Tequatu, está poluído, está contaminado. Eu lembro que quando eu era criança eu ouvia minha avó falando: ah, não entra mais nessa água porque está suja. A gente esperava ela sair, a gente pulava lá dentro e pegava o peixe. Não precisa de vara para pegar peixe, não precisa de anzol, a gente pega com a mão mesmo, que é assim que o Guarani faz. E se alimentava, fazia uma fogueira, comia. E o peixe já estava contaminado com esgoto. Então, o que me revolta muito é essa situação. Eu tive um sonho, eu falo desse sonho. Que eu vi uma família de Guarani, nem falava português, pescando lá no rio pegando peixe. E quando eu olhava para o fundo do rio, tinha duas caveiras mortas embaixo do rio. A água estava transparente, dava para ver, eles pegavam o peixe. E aí eu falava para eles: não come esse peixe não, que tá sujo, tá estragado, tá contaminado. Aí eles olharam para mim, tinha uma criança junto assim, tava o pai, a mãe e a criança. Eles falaram: mas a gente vai comer o quê? A gente precisa para comer, a gente está com fome. E é essa situação que a gente tem enfrentado. E o que me revolta é as pessoas dizer que a gente é pobre. É ser tratado como pobre, índio pobre. Nós não somos pobres. Eu sempre vou falar, a gente não é pobre. Porque eu lembro que sempre teve a plantação da mandioca, do milho, da batata doce, do amendoim, da cana. E o índio nunca precisou do Juruá para sobreviver. Só que o que está acontecendo é uma tentativa de cada vez mais sufocar a nossa maneira de ser, para que a gente seja dependente desse sistema de vida do Juruá. E é isso que a gente está lutando, e é isso que a gente vai lutar. Essa reunião marcada para o dia 5, vai estar presente a PM. Nós não temos nada contra a PM, nada contra o Tito Costa. Nós não temos inimigo. As pessoas que transformam a gente em inimigo, as pessoas que acham que a gente não sabe dialogar, as pessoas que acham que a gente vai pegar o arco e flecha e vai matar, a gente está rezando. Todo dia. O Guarani não reza só de final de semana. O Guarani reza todo dia. Todo dia a gente fuma o petinguá para se fortalecer, para rezar. Para o nosso espírito tá forte. Então, todo dia a gente está rezando. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Rezando. Porque é assim que a gente conseguiu resistir até hoje. Então quando os educadores que estão aqui for mostrar a época de 1500, mostra a realidade também. Do que é hoje. O que acontece hoje? Como é que os povos indígenas estão vivendo hoje? Como é que é a relação do indígena com o Estado? É essa relação. De um processo demarcatório que depende da aprovação do governo. Ainda que a terra indígena seja demarcada, ela continua sendo da União. Ela não vai deixar nunca de ser da União, do Estado brasileiro. A gente só vai ter o direito de viver
sobre a terra. Essa situação que a gente enfrenta, é muito difícil passar isso para nossas crianças. Como que eu, numa sala de aula, eu vou conseguir dar uma aula para os meus alunos e falar coisas boas? Se estão tirando o direito deles de viver, estão tirando o direito deles de estudar dentro da aldeia, estão tirando o direito do professor. As crianças estão estudando aqui, não tem professor. Eu falo, não tem professor. Dentro do governo, muita gente me odeia. Porque eu falo a realidade, porque eu falo a verdade. Então aqui para vocês verem, a escola não tem professor de ciclo 2, ensino fundamental. Não tem professor. O nosso professor Guarani não foram contratados pelo Estado esse ano. Tem uma duzentena que o professor tem que ficar 1 ano sem dar aula. O Juruá não vem dar aula na aldeia. Eu vi pessoas dizendo assim, vai dar aula na aldeia pra quê? O índio que tem que sair da aldeia e estudar fora com a gente. Professor falando isso. Então é isso que a gente ouve. A gente é obrigado a sair da aldeia e estudar fora. Eu estudei fora quando eu era criança. E o que eu sofri foi a mesma coisa que o Tupã sofreu. Eu fui espancado. Eu fui expulso de escola. Eu era chamado de índio sujo, porco. Os alunos falavam que meu pai era o Galdino, que morreu queimado, Pataxó. Morreu lá em Brasília. Eles faziam brincadeira, juntavam em volta de mim. Seu pai morreu queimado, seu pai morreu queimado. Eles brincavam com a minha cara. Eu chegava em casa e ficava pensando, né? Poxa vida, por que eles me odeiam tanto, né? É tão ruim ser índio? Que eles odeiam tanto? Será que eu sou tão ruim? Será que meus pais são tão ruins? Será que meus pais mataram os brancos lá no passado? Por isso que eles têm tanto ódio da gente? Será que foi a gente que tomou o lugar deles viver? Será que foi a gente que quer mudar a cultura deles? Será que é a gente que está dominando esse país? Será que menos de 1% da população que representa esse governo, dentro do Congresso Nacional não tem nenhum indígena? Nenhum. Nós temos 0 lá por cento de representantes. Então, a situação se tornou insustentável. A gente fala, a gente denuncia. A gente teve a mobilização nacional esse ano em Brasília. Estavam lá presentes praticamente mais de 100 povos indígenas do Brasil. Estava lá a diversidade desse país, para todo mundo ver. O grito de todos os povos indígenas juntos. Não é só o Guarani. É o Guarani, é o Tupinambá, é o Kaiowá. São vários outros povos. Querem construir hidrelétrica, querem construir rodovia, querem construir condomínio, querem fazer mineração, querem fazer remanejamento de comunidade indígena de aldeia para outro lugar, qualquer outro lugar. Continuam dizendo que não existe índio em São Paulo. E essa situação que a gente enfrenta. Então, hoje, o processo de demarcação, ele está dentro do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, ele pediu para o Ministério Público Federal dar um parecer sobre essa situação com relação à demarcação das terras. E a gente está aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal manter a reintegração de posse, a gente vai continuar resistindo. Mas a gente sabe como é que funciona esse Estado quando se trata de povo indígena. Se um Juruá, que é político, ele rouba, ele ainda consegue se defender na mídia nacional, ele consegue dizer que é inocente, ele vai preso e consegue ficar na casa dele, numa mansão. Tem um monte de pessoa que apoia, a justiça apoia, porque envolve dinheiro. Uma pessoa que comete um crime, se ela tem dinheiro, ela vai ficar bem por causa do dinheiro. Agora a gente nessa situação que não tem dinheiro, a gente sofre uma reintegração de posse. E essa reintegração de posse não vai vir só a Polícia Militar. Se a Polícia Militar não conseguir, vem a Polícia Federal. Se não conseguir, vem o Exército. Se o Exército não conseguir, vem a Marinha, a Aeronáutica. Eles vão usar toda a força desse Estado contra uma comunidade indígena, como aconteceu com os Tupinambá lá na Bahia.
Para onde que a gente vai? Quantas vezes a Polícia Federal não entrou em terra indígena e matou liderança indígena? Quantos soldados da Polícia Federal morreram? Quantos PM morreram pela mão de índio? Quantos soldados do Exército? Quantos políticos os indígenas mataram lá em Brasília? Agora a conta hoje está morrendo um Guarani Kaiowá lá, uma liderança. Um chefe da sua aldeia, do seu povo, está morrendo. Está escondido. Porque a gente tem que viver escondido. Essa situação de caça às nossas lideranças. As bandeiras não foram só na época que caçaram os índios Raposo Tavares, Fernão Dias. Não foi só essa época. Ainda hoje a cabeça das lideranças estão a prêmio. Então, com quem que a gente pode contar? Com quem que a gente pode... Da onde que a gente pode dar o nosso grito? É com vocês que apoiam que a gente conta. Porque essa situação ela não vai parar agora. A gente não vai conseguir resolver ela hoje. Mas a gente pode cada vez mais estar junto como povo. Eu não acho que a sociedade brasileira é outra coisa, totalmente o inverso dos povos indígenas. Porque alguém aqui come milho, alguém aqui come mandioca, alguém aqui come farinha de mandioca. Quem que começou o cultivo dessas plantas aqui no Brasil, nesse continente? Os povos indígenas. Alguém aqui usa no seu dia a dia alguma palavra indígena? Com certeza. A gente tem contribuição e contribuiu para a formação desse país. E a gente está contribuindo para mostrar o lado originário desse país. A essência do povo dessa nação. Não é vindo de fora para dentro, mas é o que nós somos. Porque seria muito bonito se o Juruá chegasse aqui e reconhecesse a cultura dos povos indígenas e quisesse aprender e colocasse isso como um aprendizado e reconhecesse um pouquinho que seja, como a professora falou, que tem descendente guarani. Muitos, porque tem descendente de europeu, falam, eu sou alemão, eu sou italiano, nunca nem foi às vezes, só porque o pai e a mãe. Mas não consegue olhar para o seu lado, que está ali o povo indígena lutando, que é o seu povo, que é a mesma terra. O ar que eu respiro não é diferente do de vocês. Quem que respira o ar da Europa aqui? Quem que respira o ar da Alemanha, dos países da Europa, dos Estados Unidos? A gente está respirando o mesmo ar. Se acabar o meu ar, se não tiver árvore para me respirar, não vai ter para vocês também. O que a gente está lutando? A gente está lutando para acabar com vocês. É isso que não consegue disseminar. É uma descolonização. A gente não foi colonizado. A gente está até hoje resistindo. Os povos indígenas não são perdedores. Não foram extintos. Porque a gente ainda resiste. Se tem um povo que ainda mantém a sua essência, são os povos indígenas. Então nessa luta a gente não perdeu, a gente é vencedor, a gente ganhou. A gente ganhou do exército de Portugal, a gente ganhou do período da ditadura militar porque a gente ainda está resistindo. Mas e os povos indígenas que foram extintos durante esse período? Eles perderam? Eles ganharam a sua morada, porque a gente acredita que a nossa morada espiritual não é aqui. A gente luta, a gente reza, porque a gente sabe para onde a gente vai daqui. A gente não vai ficar vagando, que nem tem gente que fala em alma penada. A gente não vai, por isso que a gente se fortalece o nosso espírito. E é por isso que a gente passa para vocês esse conhecimento. Porque muito de Juruá, quando conhece a nossa cultura, ele se identifica. Porque ele vê que é uma luta das pessoas para adorar aquilo que foi criado para ele. A gente que é ser humano, a gente foi criado para isso, para cuidar da natureza. A gente não foi criado para destruir, porque a gente faz parte dela. E é isso que a gente passa para nossas crianças, que elas fazem parte da natureza. Elas fazem parte dessa terra. Não é a gente que foi para dominar a natureza, mas é para viver em conjunto. Então hoje aqui tem os animais, tem jacu que vem aqui,
Tem os animais que cantam aqui, não tinha isso, há uns meses atrás não existia isso aqui. Se tivesse, eles caçavam. E agora já está vindo aqui os animais. A gente não vai caçar. Por mais que a gente precise de alimentação, a gente sabe que se a gente caçar vai acabar. Só que tem que juruá que entra aqui para caçar. Caça o veado que ainda tem aqui. A gente vê armadilha por aí. Tem o desmatamento. Eles estão matando agora nessa área de preservação as plantas que a gente usa para fazer artesanato, por exemplo. Estão colocando veneno nessas plantas. A gente vê tudo isso aqui. Fizeram 2 incêndios criminosos nessa área para dizer que é a gente. Queimaram, o fogo foi lá perto da chácara do lado. E aí o caseiro tentando apagar, a gente foi e ajudou, ele saiu correndo pensando que era a gente que tinha colocado fogo lá. E a gente foi lá na Polícia Federal, denunciamos esse incêndio criminoso. Porque estão tentando fazer a gente, criminar a gente, dizer que a gente está desmatando aqui. A gente está tocando fogo na mata. Então, eu estou bastante feliz assim, de ver que esse evento, as pessoas vieram aqui para ouvir a gente, né? Eu tenho participado também do programa Aldeias na Secretaria de Cultura, né? Eu sou coordenador do programa junto com a Heloísa, né? E para a gente é uma política pública que se reverteu numa política indigenista. E isso é muito importante, se ter consciência de que não é porque nós vivemos numa situação dessa de não ter uma condição dessa social, que é colocada em classe social rica, que a gente é pobre. Mas a gente, pela dependência da falta de espaço, a nossa situação ficou insustentável. Nossas crianças estão com diarreia, pneumonia, desidratação porque não tem água. A gente tem esses problemas na aldeia. E se não forem as políticas públicas revertidas em política indigenista, isso vai continuar acontecendo. Então, enquanto o juruá olhar para o índio como colonizado, como o povo que foi dominado, a gente vai continuar tentando explicar para vocês que a gente quer fazer uma formação desse país conjunto. Os povos indígenas com a sociedade brasileira se reconhecendo como irmãos. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir vencer esse problema de toda essa corrupção, essa falta de proximidade, de respeito, porque os povos negros, por exemplo, os afrodescendentes, eles têm a cultura das suas religiões. São colocadas como demônio. Para os povos indígenas, muitas pessoas que são religiosas falam que os povos indígenas não têm espírito, que não tem Deus, que são sem alma, que são bicho do mato, que são demônio. A gente ouve isso. Gente que é religioso. Mas aí a gente não tem essa visão do outro. A gente não acha que o candomblé é isso, que o umbanda, que o evangélico, que o católico. A gente não pensa isso. Porque quando entra no Opur, a gente está todo mundo junto. A gente não está olhando o que o outro é, o que o outro faz. A gente quer se reconhecer e se respeitar como povo. E a pior diferença que esse país ainda mantém é isso. É de que os povos indígenas são um atraso, de que os povos indígenas, a gente é considerado invasor, porque se a gente vai ser retirado daqui é porque a gente é invasor. Porque a gente está roubando terra, porque a gente é poceiro. Hoje em dia é isso que falam, a mídia fala. O índio está roubando terra do branco. Essa é a realidade que a gente tem que enfrentar. Ela é eterna. Ô Davi, que horas que é lá a reunião no dia 5? Às 15. Você acha bacana a gente se reunir lá? Quem puder ir? A gente vai. Então, eu acho que pro dia 5 a gente tem uma preocupação bastante grande, porque a gente sabe que não é muito apropriado fazer um ato em frente a um batalhão da PM, né? E se eles conseguem ir lá na Paulista ou em qualquer outro lugar e machucar todo mundo, imagina lá, né? A gente não tem essa intenção de fazer nenhum tipo de enfrentamento. A gente não pensa assim, né? Eu acho que seria bastante importante as pessoas estarem apoiando, estarem junto, né? Mas eu acho que um ato, a gente faz ato pacífico sempre. Não sei se vocês já acompanharam os atos dos Guarani na Paulista, no pátio do colégio. Quando a gente vai rezar, a gente vai cantar,
fumar o cachimbo, dançar. A gente leva nossas crianças, então a gente nunca vai para o